é do nosso querido Flavinho Vinick. Fala, Flavinho. O jogo ainda estava no início quando Cebolinha fez sinal para ser substituído e caiu, sentindo dores no tornozelo direito. Tite chamou logo Luiz Araújo, que tinha sido poupado e entrou mesmo sem aquecer. Na primeira chance que teve, o camisa 7 acertou um chute colocado. Indefensável, abrindo o caminho da vitória sobre o São Paulo. O desempenho da equipe bem, o sentimento é de que não transformado num terceiro gol, muito também pela boa atuação do goleiro adversário. O resultado vai ter sido mais elástico em relação ao que jogou. Antes do gol, o São Paulo tinha ameaçado com Alisson no lance de maior perigo do time paulista no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter feito o segundo depois que o Bruno Henrique cruzou na cabeça do Pedro. De la Cruz, que jogou mais adiantado, também criou uma boa oportunidade e quase marcou, mostrando que está cada vez mais à vontade no Flamengo. Tengo compatriotas dentro del equipo que eso facilita la adaptación. Me siento cómodo, creo que también los torcedores me brindan mucho cariño, mucho apoyo y eso es muy importante para la confianza. O Flamengo voltou ainda mais dominante no segundo tempo. Rafael defendeu bem o chute do Bruno Henrique. Logo depois, Pedro tentou e Rafael pegou outra. Mas o De la Cruz estava no lugar certo para aproveitar o rebote. O uruguaio desencantou no Flamengo, fazendo 2 gols nos últimos 2 jogos. Sabía que en algún momento iba a llegar el gol, estaba tranquilo por eso, y bueno, ahora llegó uno, llegó dos. O Flamengo seguiu no ataque e Fabrício Bruno quase fez o terceiro. Até que o São Paulo, que pouco ameaçava, diminuiu com Ferreira, deixando o jogo mais emocionante no Maracanã. O Flamengo recuou e quase sofreu o empate em jogadas como essa, em que o Luciano... No caso, principalmente o Gerson e o Vitor Hugo, porque o Gerson e o próprio Vitor Hugo já atuaram de forma mais avançada e já foram importantes na fase ofensiva do Flamengo. Mas elas realmente não surtiram efeito. Agora, em relação ao primeiro tempo, eu vi um Flamengo marcando uma pressão alta muito forte, eu vi um Flamengo não deixando o São Paulo praticamente jogar. Depois, esse jogo se equilibra em posse de bola, mas o Flamengo continua tendo as melhores oportunidades. É claro que você tem também a saída do Everton Cebolinha logo no início, aí te queima uma substituição, então te amarra um pouco mais, mas quem entra é o Luiz Araújo, inclusive fazendo mais um belo jogo e fazendo um golaço também. E aí o Flamengo conseguiu fazer esse primeiro gol e depois no segundo tempo, logo no início também faz o segundo gol. Quando os seus titulares ainda estavam em campo, os jogadores realmente que começaram a partida tirando o Everton Cebolinha, mas o Luiz Araújo entrou bem. O Flamengo estava até perto de fazer um terceiro gol, eu acho que produziu para isso, mas há um grande problema quando você tem as substituições e também quando você toma um gol. A postura quando você toma um gol do Flamengo, ela é realmente isso, você flerta muito mais com o empate do que você continuar vencendo. Porque mesmo você tomando gol, você deve continuar atacando, fazer o terceiro, fazer o quarto, e eu não vi isso do Flamengo. Mas diferentemente de outras partidas como essas que vocês citaram, o Palestino, Atlético Goianiense, eu acho que ontem o Flamengo fez um jogo muito mais consistente, com uma pressão alta, tendo um controle muito maior e intensidade também do que nas outras partidas. Vene, tem atualização sobre a situação do Cebolinha? Preocupa ou foi só um susto? Olha só, Fernando, preocupa porque a gente está falando de um jogador que vem sentindo problema no tendão desde o jogo contra o Atlético Goianiense. Foi quando ele teve esse problema, foi até substituído. No jogo de ontem ele era dúvida, entrou em campo, mas nos primeiros minutos recebeu uma pancada no mesmo local. Preocupa porque ele está desde cedo no Ninho do Urubu fazendo tratamento e daqui a pouco, agora no período da tarde, ele vai realizar um exame, uma ressonância para saber a gravidade da lesão. A partir do momento, na minha visão, que o jogador vai fazer exames, é porque de fato preocupa. Então não tem como eu chegar para aqui na frente das câmeras e garantir para o torcedor que ele vai ficar à disposição contra o Palmeiras, por exemplo. Tudo vai depender do resultado dessa ressonância magnética e fica torcida para que não seja nada grave, porque estamos falando de um jogador extremamente importante. Vamos colocar aqui na tela a rodada, a tabela do Brasileirão, lembrando que hoje ainda tem outros jogos, tá? A gente vai olhar agora só a primeira parte, porque os temas estão aqui. Aí daqui a pouco vai jogar a segunda parte. Porque aí depois fala dos outros times que estão na segunda parte. Tá. Ainda bem que o meu tá na primeira parte. Aham. Aqui, ó.
tá? Ainda. Eu ia falar. E a gente já vai falar do Vasco, o jogo contra o Red Bull Bragantino. Assim que a gente analisar essa tabela, a gente vai chamar esse VT do Vasco. Olha aqui, o Flamengo em primeiro com o Internacional. Internacional também como o Flamengo, o Internacional Venceu o Palmeiras venceu ontem. bem, venceu o Palmeiras. O Juventude, aí que eu passei um ano deste programa sem falar esse nome desse time, sabia? Que não me dava sorte, eu falava o time dos jovens. Você sabe que eu tenho um probleminha com esse time, né? Mas hoje é o time Brasil. do velho. É o time do Nenê. O Bragantino... Nenê que não servia mais para um time aqui da Série A, né? O time dos jovens virou o time do velho. Ó, o Bragantino em quarto aí e o Cruzeiro também em quinto com o mesmo número de pontos que o Fortaleza, que tem 4 pontos, em sexto lugar. O Vascão tá em nono, gente, com 3 pontinhos. O Vasco perdeu, foi derrotado pelo Bragantino.